Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Marcleiton Matos, para quem não me conhece. E se você já não for inscrito desse canal, já se inscreve agora, ativa o sininho, espera as notificações porque virão muitos vídeos bons aqui no canal. Para você que gosta de livro, para você que gosta de bons filmes, para você que gosta de trocar uma ideia legal, aqui é o lugar. Bem, hoje vamos falar sobre o livro do A.W. Tozer, que é O Propósito do Homem, criado para adorar a Deus. Esse livro eu ganhei da minha namorada, né, de presente. Obrigado, amor. Beijo. E por falar em namorada, já puxando aqui o gancho do livro e do Tozer e de namorada, né, tem uma namorada de um amigo meu aqui do... Inclusive ele tá até aqui comigo, ele trabalha comigo, né, Miranha? A namorada de Miranha, ela pediu para ele ler o Novo Testamento e orar. Já tá aprovada, né? Né, inscritos? Ó, coloca aí embaixo, ó, hashtag aprovada, viu? Miranha, quer mandar um beijo pra ela, Miranha? Eu vou mandar um beijo pra ela, né, Nathalie? Pronto, ó, Nathalie, ele tá te mandando um beijo, tá? Beleza. Sim, voltando ao assunto, né? E antes de falar mais a fundo sobre esse livro, eu quero pedir pra Melk, por favor, cara, coloca o link do Pastor Luiz Nascimento aqui abaixo. Gente, é um canal que tem ministrações curtas, algumas curtas, outras mais longas, mas enfim, que vale muito a pena você ouvir e meditar, tá? Bem, agora vamos falar sobre o livro. O autor, né, o A.W. Tozer, eu confesso, gente, que quando eu comecei a ler esse livro, eu quase desisti do começo para o meio. Por quê? Porque existem muitas coisas que o autor considera. Eu vou falar considera como se ele estivesse vivo, né? Mas na verdade ele morreu. Mas ele considerava, pronto, é o mais correto, né? Ele considerava certos pontos que eu não acho importantes, que eu acho que no meu ver são obras mortas. Mas, pronto, até o meio do livro eu fiquei meio quase que desisto. Só que do meio para o final eu vi que tinha pontos fortes, né? E pontos que eu concordo e pontos que eu discordo, sabe? Biblicamente falando. Esse é um livro que é muito bom você ter uma base bíblica para ler ele antes, mas que tem muito conteúdo bom aqui dentro, do meio para o fim, na minha opinião. O autor ele confrontava o mundanismo, os pontos positivos, né? Ele confrontava o mundanismo dentro da igreja, desde aquelas décadas passadas. Parece até que ele estava prevendo o que iria acontecer agora, né? E também, pronto, um exemplo de mundanismo. Essas igrejas pretas, porque você não pode ser julgado, aí você tem que entrar numa igreja escura para ninguém ver que você está com tatuagem, para que ninguém veja que você está vestida como uma piriguete, ou vestido como um playboyzinho que vai para um bordel. É complicado, gente. Chegou a esse nível de abominação as coisas, sabe? Chegaram. O ser humano, né? O próprio título da obra diz: o propósito da vida do ser humano é adorar a Deus. É outro ponto positivo da obra. Por quê? Porque é uma coisa muito triste mesmo. E vou dizer, A.W. Tozer, ele era pentecostal, no meu ver. Até onde sei, ele era pentecostal. E as igrejas pentecostais estão precisando de pregadores assim, que leve essa parte dos ensinos das escrituras a sério. Não por dogma da igreja, mas por buscar uma espiritualidade. Por um nível maior de espiritualidade, né? E uma coisa triste, que já chegou a mim, inclusive, uma pessoa que eu sei que nasceu no seio evangélico, aparentemente evangélico, e disse pra mim que não sabia o sentido da vida. E eu confesso que naquele eu fiquei muito triste, porque você ser criado dentro da fé cristã, embora seja o meio que ela vive, seja bem raso, mais raso do que uma poça d'água, mas já é alguma coisa, entendeu? Já é uma esperança para a pessoa buscar algo mais profundo. Mas não, e chega a esse nível, e é algo muito triste você ouvir isso de pessoas não cristãs. É triste, mas você ouvir isso de pessoas que são aparentemente cristãs ou são de fato cristãs é algo mais deprimente ainda, infelizmente.
ele era contra o emocionalismo, o qual é visto como espiritualidade, mesmo sem ter nada de espiritual, né, gente? O que a gente mais vê nas igrejas são pessoas com a mão para cima, assim, louvando, mão no coração, olhos fechados, aquela emoção toda, aquele choro todo. Só que isso não representa nada. Choro não é sinal de arrependimento, né? A gente viu agora há pouco um cara que fez um vídeo se esclarecendo por ter batido na mulher, né? Ele chorou tanto que não caiu nenhuma lágrima, né, gente? É complicado, né, Miranha? Eu tento fazer um vídeo mais sério, mas não tem como não ser irônico, cara. Porque... Mas aquele camarada, ele não se arrependeu. Ali tá de fato que ele não se arrependeu. Como muita gente não se arrepende e vive chorando por aí, choramingando. E chorar não é sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento é mudança de atitude, mudança de foco. Bem, gente, já os pontos negativos da obra, né? Um dos pontos negativos que eu acho é que o autor afirma que para você ser feliz não peça discernimento. Isso eu acho que ele pecou feio, tá? Ele pecou feio nesse ponto, porque uma das coisas que alimenta o secularismo é isso. É o que eu vinha conversando com o Miranha, voltando da igreja, que é uma coisa que eu vi recentemente. Recentemente minha mãe aqui na sala tava assistindo um desses pregadores que parece locutor de rodeio, ele falando, sabe? O jeito dele falar parece me lembra um locutor de rodeio, porque você terra e não sei o que, e valeu boi. Entendeu? Ele fala desse jeito. Mas enfim, né? Ele gosta de falar desse jeito. Mas enfim. Aí ele dizia o próprio, né? Não vou citar nome, até porque ele é aqui da minha cidade, ele é conhecido. Mas se eu quiser citar, eu citaria o nome dele. Mas eu não quero. Por enquanto não. Não acho necessário. Mas se eu achar, se prepare. Mas ele dizia que o Satanás quer ver você triste, né? Quando na verdade não é. Você fica triste por consequências de pecado. Você fica triste por pagar pelo que você fez e por pagar pelo que você não fez. Mas você tem que discernir isso. Você tem que discernir quando você está sofrendo por um pecado seu, por um erro do passado, por um pecado de não cometer algo certo. Ô, gente, quer dizer, eu não errei, mas se eu não cometer algo certo, eu estou pecando? Sim, tá. Segundo o livro, a Epístola de Tiago, você está pecando, porque aquele que conhece o bem e não o faz, peca. Ele deixa bem claro, né? Isso. E você não ter discernimento no cenário que a gente vive hoje, principalmente, é um suicídio espiritual. A própria Bíblia, né? Diz que em tudo discernir. Essa galerinha do não julgueis, pronto, essa linha de pensamento alimenta a galerinha do não julgueis a esse ponto. Eles pegam isso como um gancho, né? Outra coisa, ele enfatiza que Satanás, pela queda moral e espiritual do ser humano, espiritual do ser humano, ameniza o pecado. É isso. Pronto, nisso aí o A.W. Tozer, no meu ver, ele se perdeu nessa base, nessa vertente, quando ele foi para esse assunto de influência maligna e depravação humana, né? Que podemos chamar. E nem tudo é o Satanás, entendeu? Tipo, ele quis fazer uma coisa que o movimento secularista fazia. Eu acredito o seguinte, eu acredito que Tozer era um homem espiritual, cara. É um homem que... Eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu diria isso, mas hoje é uma das pessoas que eu me espelho, assim. Porque era um cara que, sem dúvidas, né, foi um dos homens mais espirituais acho que do século passado, em relação aos pregadores. Aquela safra de pregadores. Mas esse ponto aí ele foi equivocado. Tanto eu acredito que por confrontar algo, talvez sem discernir, né? Por confrontar algo sem discernir, que é o secularismo, ele chegou a esse ponto que é uma visão neopentecostal, de que tudo é o Satanás, você é perfeito, né? Você é perfeito. Você foi criado por Deus, você é perfeito. Cuidado com essa filosofia, é uma filosofia bem
Só vem daquelas letras do Bon Jovi, né, cara? Nenhum preconceito, tá, gente? Contra o Bon Jovi, tá? Ainda. Mas... Mas entendeu? Tem muita coisa. Pronto, tem uma coisa que a série Lucifer, eu não gosto muito daquela... Aliás, eu não gosto daquela série. Mas eu vi um episódio que é bem lúcido, sabe? Em que o Satanás, o diabo da série, ele diz que quando ele confronta um falso pregador, aí o falso pregador diz que o demônio leva as pessoas a pecarem, a errarem. Aí ele mesmo diz pro cara assim, ele diz, não preciso forçar vocês não, tem coisa que vocês humanos fazem por si mesmos. E é porque a nossa natureza, segundo a Bíblia, é inimiga de Deus. E a gente tem que discernir isso. A gente tem que discernir o que vem do maligno e o que vem da nossa carne. O apóstolo Paulo, ele se lamentava, segundo, eu não me lembro se foi em 1 ou 2 Coríntios, creio eu que tenha sido em 2 Coríntios, ele se lamentava por ainda estar nessa carne, que é inimiga de Deus, por não estar com o corpo perfeito, né? Porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer este faço. Quantas vezes nós nos encontramos nessa condição? Nem tudo, gente, é influência maligna. Claro que a gente tem que saber o que é influência maligna e o que é traço da nossa natureza corrompida, entendeu? Gente, e outra coisa, né? Ele, infelizmente, é por isso que a gente tem que discernir tudo. É uma obra que, no meu ver, uma obra teológica mediana. Uma heresia, né? Que eu já vi um cara falando, um cantor sertanejo uma vez falando na TV. E ele afirma no livro também que o Criador necessita da criatura. Não. Um Criador necessita da criatura... Um Criador necessita da criatura quando se trata de um escritor. Um escritor, ele precisa escrever vários livros para ser bem sucedido. Ou não, às vezes ele escreve um livro só, vira um best-seller, mas ele tem que manter esse padrão de escritor de best-seller. Ele precisa dos livros. Por exemplo, um escultor, ele precisa vender suas esculturas, seus bonecos de silicone, seus bonecos de biscuit. Pronto. Como, por exemplo, também um roteirista, ele precisa que suas histórias em quadrinhos, ou que sua novela, né, ou seu filme vingue. Ele precisa da obra, ele precisa da criação dele. Não é o caso de Deus, que é um ser soberano, que é um ser perfeito, santo, que não precisa da gente para nada. Que teria motivos o bastante, se ele quisesse, para jogar a humanidade todinha no inferno. E todo mundo seria digno disso. Tanto que Cristo veio para justificar os seus, aqueles que o buscam, aqueles que amam a sua palavra, que amam o seu santo evangelho. A verdade é essa, as pessoas estão com medo de pregar o arrependimento, estão pregando só o amor, e a sociedade continua podre, sabe? Continua corrupta, decadente e depravada. Bem, gente, outra coisa também outra coisa que eu achei bem negativa nessa obra foi que ele disse que o ser humano, todos seres humanos, eles há um impulso dentro deles que o leva a adorar a Deus. Isso nega as escrituras, né? 2 passagens das escrituras, as quais dizem que o mal vem de dentro para fora. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no coração do homem é onde nasce adultério, homicídios e outras mazelas também, né? O próprio coração do homem, o homem em si é mau. Sem Deus, o homem é tão mau, tão corrupto, tão decadente, que ele converte a própria bondade em maldade. Digo isso sem medo. E a natureza humana é inimiga de Deus, gente. Como é que o homem, ele por si só, ele vai ter um impulso de buscar a Deus, né? Um impulso. Ele está morto em seus pecados e delitos. Enfim, né? Mas eu digo, né? Primeiro, se você não é um leitor árduo, se você tem interesse em ler livros de teologia, de religião, de fé, de credo, assim, e você não leu muito a Bíblia, eu recomendo que você leia bastante a Bíblia, para depois você ir para livros teológicos e fazer o que o Senhor Jesus disse, né? Reter o que é bom, né? Espero que
vocês gostem desse vídeo. A indicação do livro fica por conta de vocês. Esse daqui eu só indico nesse caso, se você tiver uma boa base bíblica. Se não, procure ler mais a Bíblia para depois procurar esse tipo de leitura, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem na santa paz e até o próximo vídeo, se o bom Deus quiser.